Neste momento, solenemente convido você para abrir a Bíblia, a Palavra de Deus, e ler na primeira carta do apóstolo João, seu capítulo 5 e o versículo 17, a parte A, que diz assim: toda a injustiça é pecado. Convido você para meditar nesse instante em nossa palestra sobre o conformismo e o comodismo. Toda a injustiça é pecado, diz o texto sagrado da Bíblia. Haverá alguém que, considerando-se cristão, suponha harmonizáveis as doutrinas evangélicas e o materialismo e o comodismo? Incrível como pareça. É como somar matérias heterogêneas, casar elementos diametralmente opostos, mas há muitos dentre estes que defendem a tese de que só, armado do arcabouço doutrinário, concebido por filosofias estranhas, e outros teóricos do materialismo dialético, terão os defensores do estabelecimento de novas estruturas sociais condições de erigir o edifício da equidade. Ora, a justiça que se pretende substancia-se na prática dos ensinamentos bíblicos, ou seja, na palavra de Deus, e isso nos basta. Não se faz mister bater a porta enganosa do ateísmo, do conformismo, em busca da chave do amor, que, frise-se, é tão discutível, amado ouvinte, e precária, entre os que não têm amor a Deus e nem ao próximo, e nem temem magoar ao Senhor Deus e também as pessoas. Notemos que desde os profetas do Velho Testamento, há um brado forte e intimorato tem se erguido contra a injustiça, contra o opressor. Há o candente libelo do profeta Isaías no seu capítulo 10 e o versículo 1 a 3. O propósito dos direitos dos campesinos registram-se em 2 Timóteo capítulo 2 e o versículo 6. Também notamos nas indeléveis palavras do grande apóstolo Paulo contra a insensibilidade entre os próprios irmãos, entre os próprios colegas. A primeira epístola do apóstolo João capítulo 3 verso 17 também nos fala, transmite ensino claro e insofismável. Portanto, dileto ouvinte, o estandarte da justiça e do amor ao próximo, que os filhos das trevas muitas vezes astuciosamente querem desfraldar, estão fincados nas páginas santas da Bíblia Sagrada, dos ensinamentos bíblicos. Sobre elas tremula de maneira veemente, e só não acolhem os que não têm ouvidos para ouvir, os que se põem como cegos ante as vivas cores da verdade. Não esqueça que Jesus disse: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. A palavra de Deus nos basta, amado ouvinte. Nela se adverte o respeito da submissão à autoridade constituída. Estabelece-se até onde essa posição é compatível com a nossa fé, até onde compromete nossa fidelidade ao Senhor. Nela, nas Sagradas Escrituras, se determinam as obrigações patronais e os deveres do empregado perante aquele a quem serve. Nela, nas Sagradas Escrituras, estabelece seu conhecimento moral, espiritual, material e humano. Frisa-se nela todo o conhecimento que um homem deve ter para a sua caminhada perfeita enquanto viver. Nela, nas Escrituras, se nos adverte de que não pode o cristão arredar-se da posição sublime de pacificador. Ainda que, por outro lado, amado ouvinte, não nos cabe silenciar diante do iníquo. Diz a Bíblia: pois toda a injustiça é pecado. Se todos os cristãos dessem atenção fielmente ao cumprimento dos ditames bíblicos, os materialistas e conformistas não haveriam consignado tantas vitórias contra a humanidade no mundo inteiro e em toda a história. Amados, a ideologia que germina no charco da miséria, quanto mais pobre, mais injustiça, mais pessoas sofrendo, mais se aduba e mais cresce entre os homens essa doutrina do conformismo, para a qual a religião é o ópio do povo, para a qual o cristianismo se ancora em mitos e fábulas. Foi implantada pela primeira vez terrivelmente na Rússia dos czares, nababos, banqueteadores às custas das massas que sucumbiam famintas e miseráveis. A China, infelizmente, subnutrida e toxicômana, foi outro terreno propício, onde o povo rubro estendeu seus tentáculos para o mundo inteiro. E como onde estavam os cristãos? Onde estavam os crentes da época, os religiosos da época? Enquanto tanta idiondice se cometia,
estavam de braços cruzados, por certo. Na melhor das hipóteses, quando não se esmeravam na prática dos mais sórdidos comércios, ajudando a injetar ambientes de pobreza no corpo dos desditosos chins, quando não engordavam a mesa do opressor, aplaudindo, no mínimo com a conivência, seus inomináveis crimes contra o povo, contra os camponeses, contra os mais humildes. Ao assomarem os doutrinadores conformistas, afloravam-se-lhes olhos de lágrimas e lábios tensos de revolta contra tudo e contra todos. E os aproveitadores habilmente descerraram as cortinas de um róseo mundo de igualdade e pleno amor. Mundo ilusório, coberto pelo verniz da falácia, o quadro verdadeiro, dileto ouvinte, que a Bíblia apresenta, clamando contra o desamor e a avidez incontida daquilo que a traça rói e a ferrugem consome. Esse quadro, sem sofismas, os cristãos quase todos estavam sentados sobre ele, dormindo o seu sono de incredulidade e de fraqueza espiritual e de frieza e mornidão. Nem mesmo o exemplo extraordinário de nosso Senhor Jesus Cristo, nascendo como o mais pobre camponês, filho de uma mulher camponesa, a sua lição ministrada ao escolher para si discípulos, homens humildes, pescadores, trabalhadores e outros humílimos e abnegados cidadãos. Amados, nada disso bastou para ensinar aos falsos seguidores seus, que preferiam sempre os palácios e o cômodo silêncio. Então os oprimidos sorveram o veneno da doutrina disseminado pelos emissários de Satanás. O povo tão rico de religiosidade, porém tão pobre de conhecimento espiritual, com a sua estima e crença dileto ouvinte, pelo prato de lentilhas foi trocado, pois no momento é a isso que se oferecia. E em seguida outros povos, elegendo o mesmo caminho da mornidão e da frieza. Isto porque, na sua totalidade, os que se identificavam como seguidores de Jesus estavam tristes e abatidos, parados no tempo, tão diferentes dos fiéis das catacumbas e do Coliseu implacável. Eram aliados incontestes dos que se compraziam em semear a fome, a pobreza e a morte. Foi o comodismo dileto ouvinte, o conformismo, o oportunismo, o grande responsável pela derrota da humanidade no mundo inteiro, em muitos países. O comodismo sempre foi e sempre será o inimigo da Bíblia, inimigo de Deus, inimigo do amor. Observe os ensinos de Amós, capítulo 4, verso 1, de Mateus 26, 42 e 45, de João, na sua primeira carta, capítulo 3, verso 17, e do apóstolo Tiago, capítulo 2, verso 14 a 22. Isto já estava naturalmente consignado, mas não se lhes deram crédito em um só momento. Amados, o comodismo nega Deus, nega o amor. É portanto injusto e abominável. O comodismo dos nossos dias, dos indiferentes, dos conformistas, nega o próximo, nega o verdadeiro amor, sendo igualmente contrário à justiça de Deus, contrário aos ditames bíblicos, contrário à família, contrário a tudo aquilo que se diz de direito da humanidade. Devem ser afastados de nós, pois diz a Bíblia que toda injustiça é pecado. Espero que o Espírito de Deus, através desta mensagem, possa mover muitos corações, muitos sentimentos de homens públicos e os mais humildes, e que todos voltem-se para Deus, para alcançar pela fé na pessoa de Jesus Cristo tudo o que necessitam, tudo o que precisa para tocar a vida, pois a Bíblia nos garante segurança. O Senhor é nosso pastor e nada nos vai faltar. Não precisa olhar para a direita nem para a esquerda. Fixe somente em Deus a sua mente, seus pensamentos, suas atitudes e tudo aquilo que você venha a mover para o bem-estar de ti e de sua família. Amado, e com certeza Deus te dará a saída para todas as questões, as perguntas que tua alma poderá inquirir. Deus responderá através da sua palavra, a Bíblia, pois esta Bíblia, esta palavra é viva, ela é eficaz, ela nos basta e nos dá tudo o que precisamos, basta nos seguir os seus ditames. Que Deus te abençoe ricamente. Procura andar para Jesus, aprender com Ele e receber dele todas as bênçãos.